Boa noite, pessoal. Pois muito bem, voltemos aí, estamos em 2018 já, um novo ano, vida nova. Só que para os países da América do Sul e da América Latina, as coisas continuam tudo como era antes no reino de Abrantes, ou seja, nada mudou. Nada, muito pelo contrário, nós estamos vendo cada dia mais as forças bolivarianas se instalando no nosso país com seus grossos tentáculos, aquelas botinas comunistas pisando em nossos pescoços como nunca visto antes. Claro, nunca visto antes aqui nas nossas terras. Porque se a gente for olhar nas histórias, Rússia, União Soviética, né? Os países comunistas lá, como por exemplo do leste europeu, como por exemplo a Ucrânia, a Polônia e outros países lá, sofreram muito tudo isso. Hoje isso parece que já meio que está passando, esse frio de lá está passando e está vindo para cá, está vindo ancorar aqui em terras brasileiras, em terras latino-americanas. Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru, Brasil, Argentina, promete vir a ser tudo dominado por esses comunistas safados sem vergonhas, por essa cambada de vagabundo que não sabe o que fazer da vida. E eles estão vindo para cá com força total. Já conseguiram, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, né? Veja, o nosso STF, a cada dia que passa, descobrem-se mais e mais coisas dos nossos, dos defensores dos comunistas. No caso, especialmente aqui falando agora do Gilmar Mendes. Veja bem, o Gilmar Mendes surgiu aí uma notícia, que não é velha, mas não é nova, mas também, sei lá, a notícia de que o Gilmar Mendes teria recebido da JBS, o Joesley Batista, Etcaterva, a importância de 2 milhões de reais. E uma parte dessa grana, que aliás foi uma doação feita para o Instituto Gilmar Mendes, uma parte dessa grana caiu inadvertidamente na conta pessoal do Gilmar Mendes. Bom, gente, 2 milhões de reais para um homem com o poder do Gilmar Mendes é dinheiro de cafezinho, criança. É dinheiro de sorvete, gente. Sabe, isso daí é dinheiro que ele gasta com o netinho dele numa viagem aí. Então, quer dizer, não é grande coisa não, 2 milhões de reais é trocadinho. Então, na verdade, nós podemos pensar aí que Gilmar Mendes, o rabo preso de Gilmar Mendes, ele é muito grande. Mas é muito grande. Assim como o negócio de Lula, aquela coisa, todo mundo fala porque triplex, porque não sei o quê. Veja bem, gente, o problema não é o triplex do Lula. Claro que não é o triplex do Lula, imagine, triplex. Acontece o seguinte, de algum lugar tem que começar a pegar o fio da meada. A meada sempre tem uma pontinha do fio. Aí você pega aquela pontinha e você começa a puxar e você começa a ver o desenrolar da meada. Né? Todo mundo sabe como é que funciona. E quem não sabe é só pegar, vai numa loja, compra uma meada de lã, por exemplo, e puxa uma pontinha dela e vai puxando para você ver. Você começa a puxar, puxar, puxar e aquilo não acaba mais. É equivalente a você ver, por exemplo, a questão do triplex do Lula ou desses 2 milhões do Gilmar Mendes. Isso daí é a pontinha do iceberg. Foi o equivalente quando aquele navio Titanic, que os próprios... as pessoas que o construíram diziam, né, que ele jamais afundaria e tal. Bom, o Titanic aconteceu mais ou menos isso. Eles viram que havia no meio do caminho uma geleira.
Só que o Titanic ele era muito grande. Ele era um navio de proporções gigantescas. E, consequentemente, aquela geleira que eles viram, tipo, não representava absolutamente nada para aquele navio, para o Titanic, que era um navio que ninguém afundaria, que nada afundaria. Como eles não deram a mínima, aí aconteceu a fatalidade. Aí eles encontraram. Então, o que está acontecendo agora? Nós estamos vendo aí 2 milhões de reais na conta do Gilmar Mendes, que é dinheiro de trocadinha, cafezinho. Na verdade, esses 2 milhões apareceram, não sei porquê, mas tem muito mais grana envolvida nisso, com toda certeza. O seu Gilmar Mendes, ele com toda certeza, ele deve a metade, digamos, a metade do que o Lula dever ao governo tal, o Gilmar Mendes provavelmente vai dever. A metade, pelo menos. E olha, estou sendo gentil em dizer a metade, porque eu acho que o Gilmar Mendes pegou muito mais. Mas ali, porque você veja o seguinte, dado o potencial da caneta do homem, a gente imagina que 2 milhões de reais é dinheiro de cafezinho para ele. Assim como a questão do triplex. Não é um triplex que o Lula pegou, não é essa a questão. Ninguém está preocupado com um triplex que o Lula teve. Não, não existe isso, gente. Acontece o seguinte, você pega um lado, daí pega outro, aí começa a desenrolar o novelo, aí sim você vai chegar onde de fato está o tamanho da estouro da boiada. Foi o que aconteceu com a Lava Jato, por exemplo. A Lava Jato começou por conta de uma denúncia contra justamente uma Lava Jato, uma empresa que era um lavacar. Quer dizer, era uma empresinha. Puxa, um lavacar é uma empresinha de fundo de quintal, minha gente. E foi ali que começou a Lava Jato. Foi ali que desenrolou uma coisa tal que atingiu proporções, digamos assim, mundiais. Por quê? Porque está envolvendo, olha, tem Líbia, Colômbia, Bolívia, todos os países africanos praticamente. Nós temos ali, tem Portugal no meio, a Europa praticamente inteira está envolvida ali. O próprio nos Estados Unidos tem muita coisa que se desenvolveu no interior dessa organização criminosa lá dentro dos Estados Unidos. Ou seja, gente, envolveu todo mundo. Todo mundo. E como é que sairia uma quadrilhazinha de pessoas ignorantes, analfabetas, pessoas sem capacidade nenhuma, porque Zé Dirceu, Lula, Dilma, essa corja é uma corja de ladrão de galinha, gente. O problema não são esses ladrões de galinha. Tem gente muito mais poderosa por trás deles. E é essa gente poderosa que não permite que, por exemplo, o Barata lá do Rio de Janeiro vá preso, porque no momento que o Barata do Rio de Janeiro for preso, ele vai entregar mais meio mundo. No momento que o Barata for preso, e por isso, cada vez que o Barata vai preso, o Gilmar Mendes levanta, vai lá e solta, né? No momento que o Barata for preso, o Barata vai entregar meio mundo. Provavelmente um dos que ele entrega é Gilmar Mendes. Gilmar Mendes sendo preso, se ele fosse preso, não creio que vão conseguir prender um indivíduo desse, mas supondo-se que ele fosse preso, o que poderia acontecer? Ele teria que entregar alguém. Ele vai entregar quem? Ele não pode entregar quem já está envolvido na Lava Jato. Ele tem que entregar pessoas que realmente estejam acima dele. Não adianta ele querer entregar ao secretário dele que roubou 500 mil. Isso daí não adianta, não é essa a questão. Ele vai ter que, para fazer uma delação premiada, por exemplo, ele vai ter que entregar gente muito graúda. E essa gente graúda é que está com as barbas de molho. E estando com as barbas de molho, eles estão de olho em tudo e eles estão dizendo, olha, ninguém mais pode ficar preso. É por esse motivo que o Brasil tende a pegar fogo, sim, dia 24 de janeiro.
Tende a pegar fogo, sim, apesar de que eu até creio que por uma questão de bom senso, o próprio TRF4 não vai decretar a prisão do apedeuta. Vai decretar sim que o apedeuta é condenado, tudo bem, aparentemente isso prevalece, mas a prisão do apedeuta não será decretada. Por quê? Para evitar uma comoção generalizada, não porque tenham medo, não porque o exército, ou porque nossas forças armadas, ou porque as pessoas que estão por trás da Lava Jato tenham medo disso tudo. Não, não é isso. Acontece que esse povo que está por trás desse Foro de São Paulo, que é quem manda em Zé Dirceu, em Zé Genuíno, em Lula, em Mercadante, em Gilmar Mendes, em Carmen Lúcia, esse povo que manda nessa raça toda aí, esse povo tem um poder muito grande e é capaz de fazer rolar muita cabeça de gente inocente. É esse o problema, tá? Por isso que no nosso país já entrou muita gente de fora aí, haitiano e etc. Veja bem, alguns desses estão aí como imigrantes de fato. Alguns desses são pessoas muito boas, sim, pessoas que vieram aí para estabelecer moradia e tal. Agora, muitos desses que estão aí vieram somente para compor aquilo que os comunistas gostam de chamar de coletivos. Esses coletivos, no momento certo, encontrarão pontos onde eles pegarão em armas e poderão sair às ruas matando à vontade. Ao mesmo coletivo, o mesmo estilo de coletivo que tem na Venezuela, que está acontecendo na Venezuela, que estão matando o povo venezuelano nas ruas. Uma mulher grávida, numa fila, comprando comida, né, porque lá agora tem que ter fila para tudo, porque você só compra comida através dos tickets que o governo te dá. Você não pode entrar num supermercado e comprar arroz, feijão, porque, primeiro lugar, porque não tem dinheiro, segundo lugar, porque não tem essa mercadoria nos supermercados. Já não existem mais supermercados. Né? E em terceiro lugar, porque você está sujeito à cota que o governo te permite comer. Então, muito bem, quando essa mulher estava fazendo compra, chegou um cara desses coletivos e matou a mulher a bala no meio da rua e ela estava grávida. Gente, isso é o tipo de coisa que está acontecendo aqui na Venezuela, do nosso lado. A Venezuela faz fronteira com a nossa Amazônia. Aliás, uma parte da nossa Amazônia está na Venezuela. Então, vejam bem, é país vizinho, é país irmão. Outra coisa, um cara nosso, eu não lembro o nome dele, o rapaz, ele foi do Brasil à Venezuela e lá ele foi distribuir comida para pobre, porque lá estão passando fome, estão matando gato, cachorro no meio da rua para poder comer. E ele foi dar comida para pobre e acabou sendo preso. Sendo preso, levaram ele para um lugar que ninguém sabia onde era. Hoje, a doutora Janaína Pascoal publicou uma matéria onde diz que descobriram onde o cara está preso. Ele está num lugar chamado La Tumba. La Tumba é, digamos, a prisão mais temida da Venezuela. É o lugar que todo presidiário lá tem medo de ir para La Tumba, porque lá é onde eles sofrem as piores atrocidades em termos de tortura e etc. Então veja, gente, esse povo que defende essa comunistada sem vergonha, eles não têm a menor ideia do que eles estão defendendo. A grande maioria desse povo que está defendendo isso tudo não faz ideia do que realmente está defendendo e do que realmente vai acontecer. O nosso país está às portas de uma guerra civil. E nós precisamos estar alertas, nós precisamos nos preparar, porque isso tudo vai cair no nosso colo. Um grande abraço a todos, pensem nisso e ajudem a divulgar. Um grande abraço, Deus abençoe.